Se eu não tivesse arriscado, não teria acontecido. E se eu não tivesse dado a cara a tapa, também eu não saberia. Aí talvez eu ia me arrepender por não ter feito. Fala galera, beleza? Chegamos a mais uma edição do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo. Eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Luiz, Vacari, representando? Love Burger e El Nacho. Isso, dessa vez você lembrou do El Nacho, hein? Exato. E nosso propósito aqui são contar histórias empreendedoras, mas não com o glamour de depois que deu certo. A gente quer saber toda a trajetória para fazer isso acontecer. Nessa edição, nesse episódio, estamos aqui com o Alessandro Ferreira. Alessandro, que também, ele já vai me queimar, eu já sei. Tá na cara dele que ele vai me queimar. Ele também, ele também foi meu aluno. Só que o Ale, além de meu aluno, já trabalhamos juntos na docência. A gente é parceiro aí de negócios. Então, Alessandro Ferreira, hoje representando a N4Tech e também um novo projeto que é a 110, tudo voltado à tecnologia da informação. Ale, agradecemos aí da sua participação, ter aceito o nosso convite. Opa, prazer. E então, para o pessoal entender um pouquinho mais sobre você, conta aí pra gente, quem é o Alessandro Ferreira? Primeiro, boa noite, obrigado Emerson, obrigado Vacari pelo convite, uma honra, um prazer estar aqui. A minha história de vida é praticamente o livro aberto. Quem conhece minha trajetória, desde quando eu não tinha faculdade, desde quando eu era só um mero técnico em computação, né? Cursinho aí daquela maletinha preta lá, parecendo testemunha, né? Andando pra cima e pra baixo e tal, né? E aí chegou o momento ali, passando alguns anos e tal, eu tenho um amigo aí que é médico, ele pegou e falou assim: Ale, você vai ter que estudar, cara, você vai ter que ir pra frente, porque daqui a pouco você não vai conseguir mais nada. E realmente, chegou uma fase da vida ali, meus filhos eram pequenos, volta aí de 2003, 2004 ali, eu não tava crescendo, o negócio não tava indo pra nada, e de repente comecei a pensar em voltar a estudar e tal, mas entre pensar e executar é um abismo muito grande, e aí foi o meu erro. Se eu tivesse oportunidade de ter voltado nesse tempo e recuperado esses anos, nossa, eu não pensava duas vezes, mas a gente tem que sempre tirar uma lição aprendida, né, do que passa, porque se não tirar uma lição aprendida, faz sentido, vai errar de novo, né? E aí comecei lá em 2008, minha jornada lá na faculdade, aí comecei a prosperar, na meio da faculdade abri formalmente a empresa, porque antes até era informal, sempre um negocinho aqui, um atendimento ali e tal, e comecei a pensar de uma forma um pouco mais diferente, né? E aí pensando nos perrengues, porque sempre aguentar esses percalços no meio do caminho, né? As pessoas começam a te contatar e você acaba se perdendo com algumas coisas, e de repente você marca 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Exato. E aí, Agenda, né? Agenda. E como que você faz? Gestão de tempo, né? Gestão de tempo, exato. Foi aí que você deu aula na pós-graduação. Tá vendo? Lá atrás, ele já contou até o ano que eu dei a... Já até falou o ano, já entregou o ano todo já. Eu pensei que ele ia entregar pouco, mas já começou entregando bem. Então, e aconteceu um perrengue, eu tava numa empresa daqui de Jundiaí, e aí os donos da empresa eram um casal. E aí a moça pegou e falou assim pra mim: Ale, quando que você volta aqui? Beleza, eu volto daqui 15 dias. E aí, na sequência, no fim do dia, o marido dela me liga. Preciso que você vai numa outra unidade fazer um negócio. Tá bom, daqui 15 dias eu vou. Marquei os dois no mesmo dia. Quem eu atendia? Ou a dona ou o dono da empresa? Quem bate mais? A gente sabe que dentro da casa é a mulher, né? Mas eu fiquei numa dúvida cruel. Eu preferi escutar o xingo do cara, mas eu atendi a esposa dele, fiz um negócio lá e tal. Mas enfim, aí... Empreender não é fácil, não é fácil. Foi depois da faculdade, eu falo que quem não estudou, quem está ainda pensando em fazer faculdade, faça, porque abre um horizonte. E sabe o que é bom, né? Você ia falar agora, mas pode falar. Não, eu acho que a gente está na mesma linha, né? Porque somos 3 docentes aqui também, né? Sim. A gente é profissional, empreende, mas a gente... Bichinho, depois que o bichinho da docência pica a gente, não tem jeito. A gente né? é difícil ser esse professor, né?
Só que essa questão, uma faculdade, uma graduação, ela não te forma só pelo conteúdo que você vai receber. Jamais. Né? Na verdade, você está ali no universo com outras pessoas, com outras experiências, uma outra origem, ela te capacita nessas vivências. Exato. Eu acho que era isso que você... O primeiro, eu sempre falei, né? Sempre as minhas primeiras aulas, sempre quando eu ia começar na faculdade, né? Eu gostava muito de parabenizar os alunos, porque assim, era uma tomada de decisão que eles faziam que muda a vida deles. Enquanto alguns estavam comprando um carro em 48 prestações, que daqui 48 meses aquele carro já não vale nem a metade, e ele lá na frente ele vai estar com a mesma mentalidade de quando ele comprou aquele carro, ou até pior. O cara que está lá na faculdade, está estudando, né? E eu não falo isso só faculdade, seja um curso, seja fazer inglês, seja abrir a mente, porque acho que a faculdade, o estudo, né? Ela vai te abrir portas, e é o primeiro networking que a gente tem, né? É onde você vai fazer suas amizades, sua rede de contatos, de convívio, né? Então acho que isso é como você falou, abre portas, abre a mente, né? Eu aqui no meu caso, eu sou publicitário, sempre trabalhei nessa área. Quem diria que eu ia ter um restaurante um dia? E um belo, porque eu já vim degustar aqui, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Que maravilha. Eu tenho... Há controvérsias. Eu adoro queimar meu filme, né? Mas eu acho que é isso, cara, estudar e é ponto-chave, né? E essa questão da gestão de tempo, cara, acho que é legal você explorar também, porque é tua especialidade aí. E essa questão de agenda, né? Até depois na sequência profissional que nós tivemos, né? Muitas vezes eu sentei para conversar com o Alessandro justamente sobre isso, né? A importância de a gente ter uma agenda e a gente entender que tempo é compromisso. Exato. Acho que é essa a questão. Tem que ter uma data, porque se deixar sem data fica solto. Aliás, gente, quem for marcar qualquer negócio comigo, não marca depois do almoço ou quanto antes. Isso não é hora. Isso não é hora. Tempo é uma unidade numeral. Então assim, olha, se você quer fazer uma reunião, que horas? Não pode ser depois do almoço. Que hora que a pessoa almoça? Pode ser meio-dia, pode ser 4 horas da tarde. Exatamente. Tem gente que vai faltar na reunião e vai falar que não almoçou. Você não almoçou agora, né? Você hoje não almoçou. Pra gravação, então, teoricamente, era depois do almoço. Hoje eu não almocei. Gente, vida de empreendedor. Hoje nós estamos aqui nessa gravação, não vou falar o dia da gravação, lógico, mas estamos aqui às 18h15 da noite, onde eu ainda não almocei. Né? Então, se fosse depois do almoço, podia ser agora. Se eu tivesse marcado depois do almoço, eu não teria participado do compromisso. Então, assim, gestão do tempo é justamente você priorizar e estabelecer um compromisso com determinadas coisas. E o grande problema que eu acho, não sei se você concorda, Vacari também, é que quando a gente está no início de qualquer tarefa empreendedora, a gente precisa fazer o negócio rodar. E para fazer o negócio rodar, às vezes você assume compromissos a muito além do que a sua agenda pode permitir. Exato. E aí começa a dar os choques, né? E você teve muitos problemas no início, então? Nossa senhora, vários. Até conseguir administrar a agenda, ainda assim ainda acontece. Então, e aí depois na faculdade em si, quando começou lá para 2008, 2009, comecei a despontar ali a parte de docência. Eu comecei a perguntar para um professor, para o outro, tudo. E minha família é de professores, né? Tanto por parte de pai, parte de mãe, então assim, tem gerações ali de professores. Sim. Então ficou no sangue, isso aí não filtrou, né? E aí comecei a despontar esse lado. Tanto eu já prestava serviço, eu já trabalhava por conta, então assim, dia, noite, viajava, mas era tudo coisa informal. E aí chegou no momento na faculdade, eu falei assim, eu vou abrir uma empresa. Então eu vou começar realmente a empreender, a ser cabeça ao invés de ação. Mas aí a gente pensa nisso. Mas você fica sendo braço, a cabeça vai embora, né? A cabeça pira. Então assim, e aí tem a faculdade, né? No terceiro ano de faculdade a engenharia não é fácil, no terceiro ano quase quis desistir, então foi um perrengue, minha esposa... A sua formação é engenharia de computação. Engenharia de computação. Então, no terceiro ano de faculdade, nas matérias realmente... Porque quando eu ingressei na faculdade, não tinha o curso de computação, então eu fiz o curso de mecânica, ciclo básico, tudo. Só que até virar a chave, na época, o antigo coordenador, que era de mecânica, ele falou, cara, faça essas matérias de mecânica e depois você duplica a sua grade, você adiciona mais matérias e você se vira. Mas você vai conseguir, porque vai ser bom para você essa carga de mecânica na computação. Na época eu quase xinguei o antigo coordenador, mas hoje tenho contato... Te dá diferencial, né? Me dá um diferencial, porque eu consigo navegar em mecânica em algumas disciplinas, porque eu tive 12 disciplinas além do curso normal de engenharia,
e normal ali na área de computação. Foi nessa época que quis desistir, minha esposa falou, não vai desistir, você vai encarar. Sabe o que é legal do que ela está falando, né? Porque, não sei se você lembra, na nossa época, em comunicação, a gente também não escolhia de publicidade, a gente fazia comunicação social, habilitação em. Eu lembro que eu tive um ano e pouquinho, onde tinha publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas. Sim. E queira ou não, essa bagagem que eu tive, mesmo escolhendo, mesmo optando por publicidade e propaganda, a bagagem que eu tive, entendendo um pouquinho mais o que era o jornalismo, relações públicas, que são as outras áreas da comunicação, hoje eu vejo o quanto foi bom para mim ter essa visão mais macro, né? Que aí, às vezes alguns profissionais não têm, né? E o detalhe é legal, né? De você falar assim, né? Foi o momento que você quase desistiu. E são esses momentos na vida do cara, né? Que o cara mais se ferra, que é onde o cara mais aprende e ele olha para trás e fala assim, cara, se eu não tivesse passado por esse momento, né? Criado essa casca, essa coisa forte que a gente fica depois de sair nessa coisa que você quase cai, né? Que você quase desmorona, você fala, cara, vou desistir de tudo e tal. A hora que você passa disso, você sai com uma força, né, cara, e com conhecimento. Mas sabe que esses desafios, Luiz, esses desafios, as diversidades, essas dificuldades, obstáculos que aparecem, é o momento da peneira. Exato. É onde você... Peneira, exatamente. É a peneira, porque boa assim, analogia. Quantas outras pessoas não passaram por uma situação parecida ou igual e de repente não passaram? Não passou. Exato. Né? E a vida faz isso, né? A vida faz. A vida faz. Seja qualquer lugar, vai tem fazer, um filtro natural, tal. É. Se a pessoa não encarar mesmo, vai e fica no meio do caminho. E eu quase desisti. Minha esposa... tanto que tem sempre uma frase aí de um livro que eu falo assim, por trás de um grande homem sempre tem uma excepcional mulher. E eu devo muito isso a ela, porque olha onde eu estou. Então... E aí, assim, né? Voltando a falar da faculdade e tal... E aí começou o processo, né? Amadurecer, empreender, amadurecer, tipo, nadar mesmo no oceano, não só na praia. E aí foi guinando para a área de docência também. E aí quando foi em 2011, 2010 para 2011, eu abri a empresa, né? Porque já alguns clientes que eu já atendia, os valores eram menores, eu queria pegar outros contratos melhores. E aí precisava de emitir nota, não era mais só troca de favor, ou não era só mais pagamento diversos. E aí acabei abrindo a empresa, e aí vem aquela enxurrada, né? Você começa a ver. Exato. Você tem contador, você tem imposto, você tem isso, aí você começa assim, você fala, nossa... Segundo nível, level 2. Né? Level 2. Passou de fase, puta vida. E aí você fala assim, nossa, eu achei Passou da fase do sonho. Passou da fase do sonho para cair na fase da frigideira, que aí você começa a ser fritado, né? Que você fala, como é que eu faço o cálculo dos meus tributos em cima da minha hora? Se eu aumentar meu valor hora, eu fico de fora do mercado. Para não ficar de fora do mercado, eu tenho que às vezes sujeitar a ganhar menos. E aí, serviço é caro, imposto, né? Nossa, demais. Serviço é super caro. Não, e sabe o que é pior? É que assim, o que o Ale está falando é uma coisa que eu também vivi, e acho que a maioria dos empreendedores vivem quando vem de um cenário mais informal para o cenário formal, né? Quando você está no início ali, às vezes você faz um serviço muito mais no caráter da amizade, às vezes por permuta, às vezes você vai... A forma de pagamento, quando é informal, são diversas, né? Sim. Mas quando você começa a ganhar corpo e troca o informal pelo formal, você tem um baque, que é o quanto você vale. Né? Mônaco, estaremos com vocês aí qualquer dia. Mas o professor nosso, Marcelo Mônaco, ele fala assim, um dos maiores desafios que tem para qualquer empreendedor é formar preço. Exato. É difícil. Porque para formar preço, para você chegar assim, viu? Tá, num cenário onde eu tenho que fazer rateio de tudo, né? Considerar custo fixo, custo variável, mas o que é intangível, que é o meu trabalho. Então, como que você vai monetizar isso? Né? É uma das coisas mais difíceis para fazer. E aí, assim, eu aprendi a receita de olhar a concorrência, né? Ter concorrente é bom. E aí você começa a ver o que esse concorrente faz, Sim. De repente para você absorver o que ele não faz e ver a precificação. Aí você vai fazer equiparação de mercado, mas você tem que ter o seu valor. É o benchmark. Você tem que ter o seu valor. Então, você tem de onde partir, né? Mas não que você vai ser uma cópia daquilo. Não. Os custos são uma totalmente referência, diferentes, né? Mas é uma referência, é um ponto de partida, né? Isso. E aí, assim, aí começou, né, o processo de emissão de nota, empresa, tudo. E aí você começa a falar aqui, falar ali, aí você começa a pegar mais serviço, tudo. E aí vem mais um processo. E aí você começa a não dar conta, né,
E aí você começa a sondar, né? Pesquisar, ver. E aí nesse de pesquisar e ver, eu falei assim, bom, eu absorvo uma pessoa, eu começo a fazer alianças, né? Começo a fazer um networking. E aí eu comecei a colocar na ponta do lápis. Falei, bom, se eu fizer um network, pegar outras empresas ou pegar parceiros que façam a mesma coisa que eu, de repente eu vou dividindo, de repente eu vou fazendo de uma forma melhor. O cliente vai ser atendido e a gente começa a dividir a fatia do bolo, né? E foi aí que eu comecei a fazer alianças. Então, fiz uma aliança com uma empresa em Itu, depois fiz aliança com uma empresa em São Paulo, depois uma empresa em Campinas, e aí foi acabando distribuindo o processo, né? Aí acabei a faculdade, né? Voltando ao ponto lá de estudar, eu saí da faculdade empregado, tá? Então eu saí como professor do curso técnico, na época era o Pronatec. Então terminei a faculdade em dezembro, fim de janeiro, início de fevereiro eu já estava empregado, então assim, praticamente foi um mês de férias, né? E aí abriu mais um horizonte, então eu já tinha minhas atribuições do dia a dia, e aí abriu esse leque aí para poder dar aula. E aí nisso eu amarrei mais um processo, eu falei assim, eu estou empreendendo com a minha empresa e eu estou desbravando mais um caminho. Sim. Vamos ver o que vai dar, né? Aí conversei com a minha esposa, conversei em casa para poder ver tudo, comemorei com meus pais na época, tal, falei, mais um professor? Mais um professor, tal, e aí a família falando a mesma coisa, tal, mais um professor. Falei, beleza, vamos ver o que vai dar. No meu primeiro, eu lembro até hoje, foi início de fevereiro, eu não lembro a data, mas eu cheguei no primeiro dia de aula do técnico, assim, eu tinha dado aula em cursinho de tecnologia, né, pacote Office, algumas linguagens de programação, eram turmas pequenas, ficar ali numa sala de aula mesmo, tal. 3 horas, né? 3 horas, aí eu falei assim, nossa, eu lembrei de algumas passagens de alguns filmes, né, aí eu falei assim, na hora que eu entrei tranquilo, respiração sossegado, tal. De repente, na hora que eu coloquei minha mochila ali na mesa e o pessoal começou a voltar a atenção para mim, eu me vi no livro lá, no filme lá, e o vento levou. Parece que ligaram ali o ventilador, mas eu não conseguia parar em pé. As pernas tremiam, começava a suar. Que impacto, né? Primeiro impacto. Aí, universo novo. Universo novo ali. Aí fui humilde, falei com o pessoal, pessoal, me dá uns minutinhos aí que eu vou ali no banheiro e já venho. Aí achei que o pessoal ia ficar de boa e tal, veio um camarada junto ali, professor, você tá bem? E eu tava de camisa ali, social e tal, eu praticamente me enfiei dentro da pia para poder tentar baixar a temperatura, fazer alguma coisa, que eu tava nervoso. E ele me viu e falou, você tá bem? Eu vou chamar alguém. E saiu gritando no corredor, eu falei, cara, não, eu sou bem. Pra ajudar, né? Pra ajudar. Acalmar, deixar mais nervoso aí. Aí eu falei assim, cara, tem a camisa aberta assim e tal, passando papel assim pra enxugar. Eu falei, volta aqui, eu tô bem. Ele, não, você não tá bem. Eu falei, cara, peraí, deixa eu só me acalmar. Tá. Aí voltei pra sala, expliquei, falei, pessoal, desculpa e tal, mais nervosismo inicial. Beleza, passou um momento e tal. Comecei a tirar assim de letra, pelo menos o pessoal gostou e tal. E aí, passando disso daí, né, dessa parte aí, iniciando com as aulas, fiz amizade com alguns alunos, né, e aí esses alunos aí trabalhavam em algumas empresas tal, e começou, aí foi o network. Então, a guinada da minha empresa de infra, né, ela se deu nesse momento, porque eu comecei a aumentar o meu número de contatos. Sim. Então, assim, o que eu pensei nesse momento? Eu falei, a faculdade me abriu portas, né? Então, meus filhos costumam brincar com essa frase, mas eu falo assim, não tem como, tem que estar formado para ser. Eles falam engenheiro formado. Para você ser engenheiro tem que estar formado. Para você ser um profissional tem que estar formado. Sou publicitário formado. Então, eles ficam brincando. Eles brincam comigo e tal, mas assim, uma brincadeira nossa e tal. E aí, assim, a faculdade, ela me abriu portas e essas portas, uma delas se multiplicou, foi a ramificação de network. E aí comecei a ajudar aqui, ajudar ali, mas assim, sem pensar em valores, mas ajudando o pessoal e tal. E aí, daqui pra frente, um aluno chegou e falou pra mim, professor, tudo que eu pude fazer, eu fiz, mas falta conhecimento mesmo. Você não vai lá na empresa? Aí fui lá na empresa e tal, me apresentei, acabei fechando um contrato, acabei trabalhando lá por um bom tempo, e foi aumentando. Então assim, abriu muitas portas, muitos horizontes. E isso sem falar na imagem que eu tenho do professor quando eu era aluno. Então, sim, quando eu entrava no campus, né, nosso campus aqui em Jundiaí, ele é grande, então ele é extenso, né,
E aí eu entrava sempre pela parte de cima e via ali os professores rodeados de alunos e tal. E desde lá, de quando eu comecei, eu falei assim, nossa, que legal, será que um dia eu vou chegar lá? Será que um dia eu vou chegar nesse ponto e tal? Dos alunos ali, dos alunos em torno e tal, e conversando e tal. E aí peguei o jeito, eu fui observando, né? Então assim, além do ponto, né? Aí conversando com a minha esposa, tudo, eu falei, eu vou tentar, voltando ali o ponto, eu vou tentar iniciar essa carreira de docência, né? Isso na graduação e tal. E aí fui falando com um professor, com outro e tal, e aí foi me impulsionando, né? E aí avançando um pouco o assunto, né? O Emerson deu aula para mim aí no passado. Então, na pós-graduação, né? Tive a honra aí de ser seu aluno. 2000 quando isso? Mas você tem que falar. Isso aí foi em 86. Saber, 89. 89. Pega leve. Acho que foi 2013, se eu não me engano. 2013. E aí, assim, nesse cenário, assim, né? O processo de iniciar a docência e trabalhar durante o dia, eu considero também como empreender. Exato. Porque eu não imaginava, tipo assim, hoje uma boa parte da população tem aquele seu emprego durante o dia, né? Alguns têm jornada dupla. Então eu fiquei pensando, putz, por que não jornada dupla? Mas o legal que eu estava vendo os professores é que bastante docentes davam aula sorrindo. Então eu conversava com os alunos sorrindo. Eu falei assim, eu vou ser pago para andar sorrindo. Exato. Que maravilha! Você sabe que, quando eu trabalhei um tempo, né, numa empresa de higienização têxtil, e é enorme, né? Eles são muito fortes aqui em Jundiaí. E eu lembro que eu trabalhava, cara, jornada dupla também, dava aula, de segunda a sábado, porque eu dei acho que um ano e meio que eu fiquei na pós-graduação também, né? Foi. Acho que eu fiquei um ano e meio, então era de segunda a sábado. E, cara, eu tinha o maior prazer quando eu saía do meu trabalho e ia dar aula. Porque normalmente você poderia estar cansado, exausto, mas parecia que quando eu ia para lá, né, o ânimo que vinha de você poder estar passando o teu conhecimento, dando aula. E outra coisa que você falou agora, Ale, é a parte de, eu estou sendo pago e para você se manter informado e se manter no mercado, né? Porque você tem o network dos alunos, porque normalmente os alunos abrem muitas portas, porque o cara está dentro de uma empresa. É uma fonte de pesquisa também. É uma fonte de pesquisa, você está sempre em estudo. Porque eu falo assim, que quem ensina também aprende muito mais, né? Porque uma forma de você aprender mais é você ensinar. Exato. Porque você tem que pesquisar, você tem que levar novidades. Tem aprender que levar duas vezes. Você aprende 2 vezes, né? E aí você tem um network e é prazeroso, né, cara? Muito. Eu costumo falar que a aula, para mim, lógico, né? Professores, a gente sabe que a gente poderia ser mais valorizado do que na acadêmica, a gente... Talvez a tarefa de ensinar e de passar para frente o conhecimento para o mercado crescer, lógico que isso poderia ser melhor remunerado. Mas o prazer que dá, e para mim, independente do valor que se ganha por hora, nada, recarrega energia. Recarrega energia. Então, porque quando você chega lá e você consegue fazer diferença na vida das pessoas, quando você consegue, de repente, naquela aula, naquele assunto, naquele tema, com algum toque, você modificar o passo de alguém, isso é muito gostoso. É muito gostoso. Prazeroso. Né? E eu vivenciei isso algumas etapas. Né? Hoje, até vindo para cá, conversando com a minha filha, eu falei assim, nossa, eu tô acabado. Hoje o dia foi puxado. Mas sentando aqui, conversando, esse papo descontraído, tudo, você já recarrega as energias, daqui a pouco para aula você vai assim, e aí você... Ali, é legal lembrar de onde você veio, né? Contar para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa vê você voando já, vai falar assim, mas ele teve sorte, né? Ele deu sorte na vida, ninguém vê, né? Os perrengues. Ninguém vê os perrengues. Quantas noites sem dormir você ficou pensando, quebrando a cabeça com uma coisa que você não tinha nem ideia de começar, se ia dar certo, se não ia, né? Então é difícil, né? E assim, o Ale falou da jornada dupla, né? A jornada dupla não é só de quem é CLT, né? Não. Pelo contrário, às vezes você empreende jornada dupla, né? Porque, por exemplo, quantas vezes eu não fiquei um dia todo numa consultoria e à noite dando meu próprio treinamento? Então, 2 atividades onde você está fazendo jornada dupla, mas empreendendo, né? E agora, o que eu falo, né? Cada caminho, cada trajetória e cada pessoa escolhe ali o sonho que quer viver. Exato. E nessas tomadas de decisão, né, Ale? Que a gente dá, uma das coisas que a gente decidiu fazer é correr esse risco. E muita gente não toma qual do risco. E aí, você pegando um gancho de sonho e risco.
né? Eu sou um sonhador, né? Um sonhador nato e entusiasta, né? E eu tinha uns sonhos, né? Quando eu comecei a pensar nos processos assim, de dar aula e tal, aí eu falei assim, nossa, será que eu vou ser abençoado assim, de poder dar aula para meus filhos? Porque assim, os pais sempre participam da educação, mas assim, como atores ali, cobrando em casa e tal, né? Mas você estando ali no papel, ali na hora, nossa, quando eu vi meus filhos em sala de aula, me chamando de professor, sabe, eu dei aquela travada ali, eu falei, opa, pera lá. Né? Você voltou lá atrás no Planatec. Voltei lá atrás, eu voltei até antes, eu falei assim, nossa, eu pegava meus filhos num braço só, né, porque sou grande, tenho quase 2 de altura, né, eu pegava assim num braço só, eles estão ali assim e tal, aí deu aquele mix de sensação, assim, de emoções, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se Mas foi pro banheiro molhar a cara de novo ou dessa vez não? Não, dessa vez não, eu me contive, dessa vez eu me contive, mas assim, eu ficava olhando assim, até perdi um pouco o raciocínio, mas já me recompus ali e tal, e aí seguiu assim, nossa, mas eu falei assim, nossa, consegui, eu realizei mais um sonho, e assim, gratificante porque tudo é tempo, né, lá na frente eles vão falar assim, quando falar de formação e tal, meu pai me ajudou, mas não só olhando, ele me ensinou, participou. Né? Ele não só na educação, não só financiando algo, mas também na formação profissional. Na formação profissional, e graças a Deus, eles estão aí, estão já quase se formando em engenheiros, graças a Deus, nada contra a outra profissão, mas né, em casa tem uma divisão aí, né? Nada contra, né? Em casa tem uma divisão, engenharia e pedagogia, eu brinco, né, eu falei assim, não vai pra pedagogia, né, vem ser feliz na área de engenharia, né, e tal. Então, mas e aí começou o processo, aí nesse network, né, foi aumentando os laços, eu conheci mais algumas pessoas, e aí conheci umas pessoas já do ramo profissional, tanto da parte de infraestrutura quanto na área de sistemas, aí fortaleceu o meu laço. Recentemente conheci uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, ele chama Fernando Macieira. A gente se conheceu numa empresa há uns 3 anos atrás, em uma conversa de corredor, né? Ele me chama de mano, ele falou assim, mano, toda empresa tem infraestrutura e toda empresa tem sistema. Por que a gente não pode juntar ali as forças? Eu te indico, você me indica. E aí, eu já atendi um cliente há muito tempo atrás, tal, surgiu a oportunidade. Aí eu peguei, chamei ele para conversar, eu falei, olha, tem esse cliente, né, vai ter essa situação e a gente vai precisar do seu profissionalismo, porque hoje, naquele momento, ele tá numa empresa e ele fez a virada de sistema com mais de 500 usuários utilizando simultaneamente e tal, e o cara encabeçou ali, o cara é um profissional nato, assim, que é difícil você achar um profissional daquele porte, né, e eu peguei e falei, cara, você vai encabeçar essa nova guinada aí. E aí já tinha comigo já um outro professor, que eu considero ele como irmão, chamado Rodrigo Rocha, já estava comigo aí há um bom tempo, e aí eu falei para ele, cara, vamos montar já uma outra empresa, vamos fazer esse processo acontecer, porque eu já tenho as coisas para poder fazer, e assim, nós 3 estamos cada um em uma área, somos bons no que fazemos cada um numa área, e vai acontecer isso. E assim, eu fui o arquiteto desse processo, porque até então os dois não se conheciam. A gente brinca, né? Fala que o sobrenome dele é Macieira, a gente chama de Maçã, né? Então, o Maçã e o Rocha não se conheciam, né? E aí fiz os dois se conhecerem ali, e aí surgiu a ideia, surgiu tal, vamos fazer. Numa conversa, né? Mas, putz, como que vai ser o nome da empresa? Como que vai acontecer a empresa e tal? Aí eu brinquei com eles, né? Falei assim, cara, vamos pegar um slogan, né? Eu tinha acabado de dar uma aula da parte de sinais, parte de elétrica e tal, né? E aí uma conversa pós-aula, tal, reunião online, eu brinquei com ele, cara, por que não a gente falei pra eles assim, por que não a gente chamar a empresa de 110? Aí o Maçã perguntou assim, mas por que 110? Aí eu peguei e falei, cara, porque somos mais que 100%. E assim, eu não lembro se eu comecei a frase e um outro terminou, mas os 3 concordaram. Aí ficou 110 TI. E aí foi que surgiu a empresa. Então a empresa está há quase 2 anos no ar. A outra minha de infra, né, a Infortec, está desde 2012, se eu não me engano. Caramba, né? 10 anos já. 10 anos já. O tempo voa. Né? E aí tá
tô nisso. Aí, voltando a falar de risco, né? Pegando o gancho lá. Se eu não tivesse arriscado, não teria acontecido. E se eu não tivesse dado a cara a tapa, também eu não saberia. Aí talvez eu ia me arrepender por não ter feito. Hoje me arrependo de algumas coisas? Talvez poucas, porque de repente eu não tinha maturidade na época para poder pensar de uma forma diferente. Mas hoje você vai melhorando, você vai aperfeiçoando, eu vou aprendendo bastante. Então, assim, graças a Deus eu tô cercado de ótimos amigos, né? Tanto que, por exemplo, nossa relação de professor e aluno virou uma relação de amigo mesmo. De professor para professor? De professor para professor, de amigo. A gente se conheceu na faculdade. Não é de mulher para mulher, Marisa, né? Não pode. De mulher para mulher. Mas você tá falando sem saber também, porque vai que é. Vai que é. Preconceito é esse. A gente se conheceu na faculdade também, com professores e tal. E aqui, ó, olha aqui, nós estamos batendo papo. Então, assim, são esses momentos, são essas pessoas que você tem que trazer para si. Foi o que eu fiz. Então, assim, hoje nós temos uma boa equipe, graças a Deus. Hoje meu braço direito, eu conheci através de um aluno, de um ex-aluno. Exato. Então, de um ex-aluno que eu... Tudo se conecta, Tudo se conecta, meu. Então eu falo que a faculdade me abriu portas. Hoje, meu braço direito, ele conhecia através de um aluno. Aí eu perguntei para ele, falei, cara, eu preciso achar uma pessoa para poder me ajudar, tal, não sei o quê. Eu falei, professor, eu tenho uma pessoa para indicar. Aí ele pegou e indicou, tal, a gente começou a testar, começou a ver essas coisas e tal. E o cara foi, hoje está voando baixo. Então, assim, eu largo muita coisa na mão dele e, às vezes, tá até invertendo. Tem coisas, às vezes, que ele pede para mim que, de repente, eu deixo passar batido uma situação tal, porque não tá na mais minha agenda, já tá no controle dele, e ele vem me chamando a atenção. Ele falou, cara, eu precisava de uma resposta sua tal. Eu falei, cara, desculpa tal. Então, assim, ele veste a camisa, ele segue, né? Então as coisas funcionam, né? Então Nicolas, obrigado, cara. Então é de você que eu tô falando. Né? Então... Sabe o que é legal do que o Ale tá falando? Porque assim, o quanto a vida da gente muda com uma decisão que faz a gente trocar de espaço. O que eu quero dizer? Quando você decide abandonar uma vida tradicional, um colégio tradicional, um estudo tradicional, ou um momento da sua vida sem estudo, para você enveredar, para tentar conhecer uma profissão, a quantidade de coisas que vão desdobrar dessa decisão são gigantescas, né? No meu caso também, o que mudou a minha vida, o que me fez mudar de patamar de vida foi a escolha da profissão, foi a escolha de onde eu ia estar, foi a escolha de com quem eu ia estar, foi a escolha de que assuntos eu queria conversar, que tipo de pessoas que eu queria interagir. Sim. Quando a gente faz uma escolha dessa, ela é uma escolha pesada. E tem gente que não valoriza a escolha de uma profissão. Mas você troca tudo. E mesmo no cenário empreendedor, eu até anotei aqui, às vezes você vê o empresário mais velho, né, o que já passou um tempo ali empreendendo, que ele cansa, e às vezes vê o negócio caindo. Né? Então, parei de vender, parece que as coisas estão começando a regredir. E na verdade, ele parou de conhecer coisas novas. Porque ele pode se envolver num grupo de empresários, ele pode procurar de repente um suporte, um novo curso para conhecer novas pessoas. Conhecer gente boa faz diferença. Faz. Não, eu acho que assim, só pegando o gancho, o Ale falou um momento aqui que ele era um sonhador, né? Que você é um sonhador, que você... E ainda sou. E ainda é. E você vislumbra tal, e as coisas vão se encaixando, né, cara? Parece que... Eu não sei se vocês acreditam, sei lá, você joga pro universo, você tem um sonho, cara, você tem aquela energia dentro de você, mas não tem que ser aquela coisa, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Parece que quando você quer aquilo de coração mesmo, você fala, vai dar certo, e você emana aquilo, cara, e pum, vai pro universo, cara, pode chamar do que for, de fé, de crença, do que for, de energia, não sei. Mas quando você acredita, as coisas elas vão se encaixando de uma forma que você olha para trás e fala, cara... Incrível, né? Como você conheceu pessoas que te deram o caminho, a docência te levou para onde você precisava, na docência você conheceu as pessoas que ligaram a chave que você chegou onde está hoje. Né? E aí, dessas parcerias, né? Eu fechei parceria com uma empresa aqui em Jundiaí há muito tempo atrás. A gente se conheceu num projeto aí de 2013, 2014, até um pouco antes. Eu estava no início da abertura da empresa e tal.
eles me auxiliavam, e aí, questão de uns 2 anos atrás, a gente consolidou mesmo a parceria. Né? Tem uma empresa daqui de Jundiaí, chamada Fascom, e assim, a gente não tem nenhum contrato formal, mas é na amizade e coração. A gente se ajuda mutuamente. Então, assim, eles são umas pessoas que eu considero muito, que eu estimo bastante. Então, assim, eles precisam, na hora. Se eu preciso, de repente, eu já fiz. Então, assim, sabe, é uma liga que dá. Sim. Então, assim, por isso que eu falo, eu sou agraciado por ter pessoas boas ao meu entorno e que ajudam a manter esse network. E recentemente, né, a questão de 1 ano atrás, através do contato do Rodrigo Rocha, né, conheci também 2 advogados de Indaiatuba, né, o Gustavo e o Maurício, fazendo um processo para eles de análise de vulnerabilidade. Então fui lá como segurança de informação. Era para o Rodrigo ir num dia, lembro até hoje, numa quinta-feira em São Bernardo do Campo. Eu tinha uma agenda em Campinas, no trevo da Bosch, e a minha agenda era até às 11. Estava marcado 1h30 da tarde lá em Santo André, do outro lado da cidade. Então assim, aí, só que ele me avisa numa quarta-feira à noite, 11 e pouco da noite. Aí foi um dos perrengues. Nossa. Eu falei assim, como que você me faz um negócio desse, cara? Né? Ele, peraí que eu vou declinar lá, eu vou falar, cara, não declina. Não declina, cara. Não fecha a porta. Viu? Oportunidade não vem com mel e açúcar. Então, exato. A pessoa pensa que oportunidade é mel e açúcar. Chega cara, assim, oportunidade né, é assim, né? viu? Quantas vezes, excelentes negócios, só te cortando ali, quantas vezes excelentes negócios eu não peguei e não surgiram para mim porque de uma oportunidade que alguém abriu mão num sábado à noite. E de repente era para atender na segunda de manhã. Sim. Ou de repente clientes que surgiram numa sexta-feira que precisava fazer um corre no final de semana. Lógico, você pode falar não. Você tem todo o direito de falar não. Mas você não sabe do que vem daí, né? Então. Você não sabe o que vem daí. E aí, às vezes, que é o... E aí, sabe o que é? Aqueles que não conseguem, não entendem como que você chegou. Exato. Mas por que tantas coisas abriram porta para você? Por que tudo deu certo? É porque na oportunidade que a maioria diria não, eu disse sim. Cara, eu costumo falar, que é o seguinte, cara, às vezes as pessoas só... As mesmas 24 horas, todo mundo tem. Todo mundo tem. Democrático. O bilionário lá do Elon Musk tem as mesmas 24 horas que a gente, cara. O tempo é democrático. O tempo é democrático, cara. É 24 horas para todo mundo. O que você vai fazer dele, né? Vai falar mais sim, mais não. Vai, de repente, procurar estudar, fazer uma faculdade, sair da inércia, né? Sair daquela coisa que você está acostumado a ser e para ser alguém melhor. O tempo é o mesmo para todo mundo, né? Igual. Tem. E aí, né, pegando o gancho, fechando o cerco, né, aí fui lá, né, consegui, conversei com o meu gestor lá de Campinas, falei, preciso sair pelo menos 40 minutos mais cedo. Eu repõe esse tempo e tal, porque a agenda estava cravada, então eu tinha que ficar até às 11. Aí a gente se acertou lá, saí 10 horas, deu tempo de chegar lá. Então assim, eu cheguei lá um pouco atrasado, mas fui dando o retorno e tal, aí foi o Maurício lá na época, ele, não, cara, fica tranquilo e tal. A gente foi fazer as coisas lá, cheguei lá numa boa, eu achei que tipo, o pessoal ia ficar de cara fechada por causa do atraso, que eu atrasei uns 20 minutos e tal, mas foi numa boa, e isso daí eu colhi frutos, né, desse processo lá atrás. Só que não só frutos, tipo, serviço e tal, a gente fechou uma parceria tão prazerosa, porque a gente se consulta, tanto o processo de LGPD, se eu preciso de alguma coisa, quanto processos de infra, de análise de segurança, eles vão consultando. Então, assim, inclusive, só fazendo um adendo, né, nesse final de semana, conversando ali com o Fernando Macieira, que é o sócio ali da 110, eu considero que é o cabeça ali, né, então, assim, eu brinco, né, que somos em 3, né, o Guim, Zezinho e o Luizinho. Então tem sempre um que, tipo, os dois estão dando cabeçada, ele vai lá, opa, pera aí, vamos acertar as coisas aí, né. Aí ele falou assim, mano, a gente perdeu uma situação para nós mesmos. Ainda bem que foi em casa. A gente agora precisa avançar com isso. Eu falei, cara, você tá certo. Vambora. Aí ele olhou assim para mim. Ele falou, ele falando para mim, ele falou, você me surpreende a cada dia. Eu falei, por quê? Ele, eu achei que você ia ter resistência, cara, de às vezes não querer mudar. Eu falei, imagina, cara, vamos mudar, vamos bola para frente. Tá certo o erro. Perdemos tempo lá, não conseguiu? Cara, vamos pra frente. Tamo junto, né, cara? Tamo junto. Aí o bicho olhou assim e tal. Ele falou assim, cara, foi bom conversar com você. Eu falei, foi, cara, maravilhoso, sempre aprende. Então, assim,
esse é um ponto, né, que o laço da faculdade, ele não vai só, que nem comentou, né, não vai só dentro do âmbito acadêmico, dentro das disciplinas, vai muito além. Muito além. E assim, e aí, fechando todo o ciclo, né, graças a Deus aí uma jornada, eu não posso dizer vitoriosa, mas uma jornada cheia de lições, né? Tem várias lições aprendidas e eu vou aprendendo cada vez mais, porque eu sempre falo que às vezes eu estou perto de uma pessoa, eu sou esponja, eu tento absorver o máximo possível para que eu consiga melhorar. Lógico, né, tem um amigo meu que fala que às vezes eu faço minhas alessandrices, né, as atrapalhadas, né, tal, mas é de lei, né, então quem nunca se atrapalha um pouco, né, mas a gente tenta manter, né, e é o que eu tento passar, né, para todo mundo. Então assim, me abriu portas que eu jamais imaginava que iam abrir. Então, assim, hoje eu não me arrependo de nada, né, do que aconteceu. Tanto faculdade, iniciação para dar aula, dessa iniciação da docência, o empreendedorismo, né, de sair do modo standalone, né, sozinho, para você pensar ali em ter uma empresa, de você começar a tratar novos horizontes, né? Então, assim, eu imaginava que ia ficar só nesse mundo, Jundiaí, São Paulo e Campinas. Eu já viajei o Brasil em projeto, né? Já viajei o Brasil, então eu já cheguei a estar lá em Belém do Pará e, de repente, um projeto em Porto Alegre. Então, eu falei assim, vou chegar em São Paulo, chegando em São Paulo já vai ter outra passagem. Então, assim, cheguei em Guarulhos, de Guarulhos já fui para Porto Alegre. Então, eu não imaginava chegar nisso. Então, assim, hoje, se precisar ir, vá ao pessoal. E um outro ponto, também um sonho que eu consegui realizar, mais um. Como professor, você acaba vendo as pessoas, né, os alunos e tal, e aí eu acabei vendo alguns alunos, né, e esses alunos eu falei assim, se algum dia eu pudesse, você vai prestar serviço para essa pessoa, você vai prestar serviço para essa empresa aqui. E eu sou uma das pessoas que prefiro chamar alunos ou ex-alunos, falei, vamos desbravar junto, porque eu participei da formação acadêmica da pessoa. Sim, você sabe quem são. Sabe quem são, e eu sei de tudo. Eu também gosto de chamar ex-alunos para as coisas. Então, gostamos, né, gente? É verdade, isso é verdade, cara. Então, assim, eu prefiro, com a exceção do Nicolas, né, que foi também indicação de um ex-aluno, mas eu prefiro puxar ex-alunos, puxar alunos ali, vai lá, você vai atender, vai fazendo, vai acontecendo e tal, e veste a camisa e vai. E é por isso que é importante, né, cara? Quando você, se você que é uma pessoa que está assistindo a gente aqui e for aluno, é bom se destacar. A gente sabe, a gente como professor, a gente sempre sabe quem é o que se destaca, né? E assim, dentro da nossa... foram 10 anos que eu dei de aula com o Emerson. Acho que o Emerson teve mais turmas do que eu. Mas, tinha época que a gente tinha aula com uns 120 alunos na sala. Sim. Peguei essa fase. Quando a gente pegou uma fase de salas grandes, né? 150. Tinha um curso de salas grandes. Tinha um curso de salas grandes que a gente tem que fazer, né? E assim, eram 100 alunos, 120 alunos, 130 alunos da sala. E a gente sabia, como docente, a gente olhava para aquele cara e falava assim, aquele cara é um destaque. Aquele se destaque. Estava sempre com o livro debaixo do braço, estava sempre interessado, entregava sempre no prazo, estava sempre, né, correndo atrás daquilo ali. O restante era a mesma coisa, né? Era aquela pessoa que estava ali, que muitas vezes não sabia o porquê fazia de qualquer jeito. Quando você passava um trabalho, né? Porque para mim, eu sempre falei pro Emerson, eu gostava muito de aplicar trabalho para o pessoal, porque prova. O trabalho, para mim, eu acho que eles colocavam a mão na massa, aprendiam ali no dia a dia, na prática, né? E às vezes você passava um trabalho para a pessoa, ai meu Deus do céu, de novo. Ai, eu já estou cheio de coisa no meu trabalho. Aí na faculdade também, gente, vocês não vão aprender nada se não praticar. É na prática que a gente aprende, né, cara? Então, se você está fazendo faculdade, está cursando, leva a sério, faz, se destaca. Cola ali do lado do professor. O professor sempre sabe quem que... E o cara que vai te indicar, né? É o cara que vai indicar, que vai trazer junto. Né? Então, assim, são escolhas. A gente sempre aqui, o nosso bate-papo é levar essa informação toda aqui, né, para quem está escutando e realmente quer mudar. Né? Se a pessoa estiver escutando até agora, quase no fim do programa, é porque ela quer uma mensagem. E se for, né, segue essa mensagem. Olha aí, então, já aproveitando o gancho da mensagem, que tipo de mensagem você dá para quem está pensando agora em empreender, que está com aquela ideia na cabeça, já colocou alguma coisinha no papel?
fala a real, né? Por que é bom empreender? Porque é bom, ele te dá uma liberdade, porém uma liberdade cheia de responsabilidade. Né? Bom. Então assim, é ótimo empreender? É ótimo. Eu me vejo seletista de novo? Não me vejo seletista novamente. Então assim, tirando a faculdade, tá? Mas essa liberdade com responsabilidade, você conseguir organizar, isso não tem preço, tá? Não tem preço. Então assim, vale muito a pena e vale a pena no seguinte ponto, né? Os meus amigos costumam dizer que eu sou mais coração do que razão. Então assim, você vendo uma oportunidade e você conseguindo associar pessoas, agregar pessoas, essas pessoas cuidarem de outros processos, e você fala assim, eu consegui ajudar, eu consegui fazer. Então assim, eu falo que eu tenho a empresa, mas ao mesmo tempo a minha empresa é o coração, eu vou conectando, eu vou pegando, eu vou fazendo e vai acontecendo as coisas, né? E assim, para as pessoas que estão na dúvida se vai fazer ou se não vai, né, eu solto uma seguinte frase, né, e é uma frase de um grande mestre já, eu assim, sou apaixonado por ele, Albert Einstein. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu estado original. Exatamente. Muito bem. Gente, Ale, obrigado aí da presença, da participação, desse bate-papo. Já passamos aí quase o tempo do programa. Quando o papo é bom, sempre e a gente estica, né? Se deixar, a gente vai até vai às 3, 4 horas aí. Se tiver oportunidades, tempo, né? Eu volto. Ótimo. Isso é legal. E agradeço aí da participação, da presença. Luiz, obrigado por mais um programa. Valeu. Vamos deixar aqui um recado também, né? Manda. Para quem quiser, para quem tá aqui, a gente fala sempre de parcerias, né? Então aqui tem quem grava aqui pra gente, é o Guilherme aqui, ó. Nosso filmmaker que está com a gente no projeto aí, que encarou esse desafio, é muito legal também. E também deixar um recado, isso que acho que é legal, se você tem uma história para contar, né? Se você que está assistindo a gente tem uma história para contar que você acha que vai agregar para as pessoas, entre em contato com a gente, né? Ou pelo canal do YouTube mesmo, né? Ou se não pelo nosso Instagram, que é o @de pouco em pouco. Então, se você tem uma história, vem contar também, que a gente acredita muito que a sua história, às vezes, pode agregar para a história de alguém. Então, às vezes, a gente pensa que não, mas muitas vezes a gente está sendo copiado ali, né? Não dizendo pela forma pejorativa, mas às vezes as pessoas estão se inspirando na gente, né? Exato. Eu acho que sempre contar uma história, e se você tem uma história, vem contar com a gente também. Tá? Só frisando que se ninguém te copia é porque você é ruim. Gente, exato, se ninguém te copia é porque você é ruim. E fazendo um adendo, tá? Eu já fiz reunião aqui na Lover Burger e recomendo. Além de ser um lugar, não é merchan, a gente não tinha ensaiado nada. Nada. A gente já fez reunião aqui. A gente já fez reunião aqui. E assim, só dando meu ponto de vista. Um lugar agradável, o ambiente é aconchegante e propício, tanto para você fazer uma reunião de negócio, quanto você para poder bater um papo. Então, eu recomendo. E podcast também, né? E podcast também. Serve até para podcast. Gente, quem quiser... Love Burger, 1001 utilidades. Quiser vender chinelo, falar de política, vem pra cá. Gente, é isso. A gente agradece mais um programa, a participação de vocês. Até a próxima. Até. Valeu. Obrigado. Valeu. Show de bola.